boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez para adorarmos o nosso Deus nesse culto ao Senhor. Que você aproveite esses momentos para orar, para buscar e principalmente para meditar na palavra do Senhor. Que Deus fale ao seu coração e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Amém. Senhor nosso Deus, nesse momento, Senhor Deus, invocamos a Tua presença, Senhor, no nosso meio, mesmo sabendo que o Senhor já está. Graças te damos, Senhor, porque o Seu povo se reúne aqui com o único intuito de Te adorar e bendizer e Te louvar, ó Deus. Por isso que nós precisamos, Senhor, necessitamos da Tua presença no nosso meio. Abençoa, Senhor Deus, o nosso culto, abençoa a vida do pastor, dos seus familiares, Pai eterno. E não nos abandone, Senhor, porque nós precisamos de Ti em todos os momentos. Ó Senhor, esteja conosco em todos os momentos de nossas vidas, porque nós sabemos que a aprovação são fortes, Senhor Deus. Nós sabemos que se nós estivermos contigo, nada nos acontecerá, porque o Senhor está sempre no meio do Teu povo, aquele povo que te invoca o Teu nome e te aceita como Jesus, seu único e suficiente Salvador de nossas vidas. Por isso que nesse momento, Senhor Deus, invoca a Tua presença, não só na minha casa, mas na casa de todos os irmãos, Senhor. Que o Senhor possa estar recebendo esta oração como forma de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por o Senhor não nos abandonar. Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não nos abandone, esteja sempre conosco. Esteja sempre com o pastor, que vai estar trazendo a sua palavra. Unge ele, Senhor Deus, com o Teu poder. Unge a sua língua, Senhor Deus, para que a sua mensagem seja alcançada em todos os cantos, Senhor Deus, em todos os lares. Em nome de Jesus que eu oro, agradecido pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas e descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salve dos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu vou fazer uma oração de confissão de pecado. Que Deus esteja nos perdoando, que Deus esteja nos limpando, nos purificando. Amém? Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, eu quero te agradecer, Pai amado, porque o Senhor tem nos perdoado, Senhor Jesus, tem nos livrado, Senhor, do pecado, Senhor Jesus, e que nesse momento, Pai amado, nós estamos todos arrependidos, Senhor, daquilo que fizemos, Senhor Jesus, e que esteja, Senhor, nas tuas mãos, Senhor Jesus, o nosso perdão, Pai amado. Nos limpa, Pai amado, nos purifica, Senhor Jesus, dos nossos pecados, Pai amado. Sabemos que somos pecadores diante de Ti, Pai amado. A palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado se faz mentiroso perante Ti, Pai amado. É o que nós não queremos fazer, Pai amado. Que nessa noite, Senhor Jesus, nós sejamos, Senhor Jesus, limpo e purificado em nome de Jesus. Eu vou ler, Senhor Jesus, uma palavra, Senhor Jesus, que está em 2 Crônicas 7,14, que a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que a nossa oração possa ter chegado até o trono de graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. E que essa noite seja uma noite abençoada, não só para nós da nossa igreja de Vila Rosa, a Paulo Sila, mas de todas as igrejas, para todos os povos, né? A palavra de Deus diz que nós temos que orar, nós temos que buscar, né? É isso que nós temos feito, né? Agradecer a Deus por isso, né? Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja com tudo. A minha parte é essa, que Deus abençoe a cada família. Um abraço da minha família para a tua família, em nome de Jesus. Amém. Toda glória, honra e poder ao Rei de Salém, toda esplenda, majestade
ao Senhor o alto trono, todo firmamento, toda adoração e o louvor, pois seu reino é reino eterno, Criador de toda a vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder. Ao Senhor Jesus adoração, e o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos, ao Senhor Jesus adoração, e o levantar das minhas mãos, e o dobrar dos meus joelhos. Bem, irmãos, nós vamos compartilhar com os irmãos um assunto que creio que deve nos ajudar, faz parte do nosso dia a dia, que é sobre o sofrimento. Mais especificamente, as lições do sofrimento. Nós vamos ler um texto que conta a história de um personagem bíblico muito conhecido, chamado Jó. E nós sabemos, muitos de nós sabem a história de Jó, mas nós vamos falar um pouco sobre a história de Jó e também vamos analisar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da palavra de Deus, a questão do sofrimento e tirar disso algumas lições. O texto está em Jó 42, versos de 1 a 6. Nós vamos ler o texto de Jó, capítulo 42, versos de 1 a 6, que diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não saberia dizer. Tu disseste: Agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim e me arrependo no pó e na cinza. Amém. O texto que nós acabamos de ler faz parte do livro de Jó, que foi um dos livros mais antigos já escrito. Eu creio que um dos primeiros livros escritos para o nosso conhecimento. E nós percebemos nesse livro que é uma história tão interessante que fala do sofrimento. Logo no começo do livro, nós lemos no final, no capítulo 42. Mas lá no início, conta como começou a história de Jó. Então nós temos o início dessa história, dizendo que Jó era um homem temente a Deus, que Jó servia a Deus, que Jó tinha muitos bens, muitas propriedades, que Jó tinha muitos filhos, e em determinado momento Deus permitiu que o diabo tirasse essas coisas de Jó. Tem ali um diálogo, uma conversa entre Deus e Satanás,
E nessa conversa, Deus permitiu que Satanás pudesse tirar de Jó algumas coisas, menos a vida dele. E foi isso que aconteceu. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo que tinha, inclusive a própria saúde. E estando doente, estando moribundo, a sua própria esposa disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E os próprios amigos que deveriam consolá-lo, que deveriam estar com ele nesse momento importante, não fizeram isso. Pelo contrário, acusaram Jó de haver pecado contra Deus. Então nós temos aqui uma história tão interessante que a narrativa conta desde o início o sofrimento, o pensamento, as indagações, o questionamento, a maneira como Jó lidou com essa situação, as perguntas que Jó fez, a conversa que ele teve com seus amigos, e nesse ínterim ele descobriu no final que Deus tem tudo nas suas mãos, Deus tem o controle de tudo nas suas mãos e ninguém pode questionar a Deus. Então nós vamos aprender um pouco dentro dessa história, dentro dessa narrativa, quais são as lições que nós podemos tirar do sofrimento. Quais são as lições que, porventura, nós que estamos sofrendo, que estamos passando por um momento difícil, nós aprendamos e que isso seja didático, pedagógico para nós. Vamos ver. O livro de Jó trata de uns assuntos mais difíceis da experiência humana, que é entender e lidar com o sofrimento. É um livro bastante rico, um livro cativante e que todos deveriam ler para aprender um pouco sobre esse assunto. E a nossa proposta para esta mensagem é que o sofrimento nos traz ensinamentos, nos traz lições para a nossa vida. E que lições são essas? O que nós podemos aprender com o sofrimento? Então nós vamos colocar aqui algumas lições. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada uma delas e ponderasse também com relação à sua vida, se você está agindo assim, se você está vivendo assim e como você pode entender do ponto de vista de Deus essa questão tão importante na nossa vida. A primeira lição é a seguinte: ser religioso, ser um crente, não é suficiente para você estar isento de sofrer. Ou seja, todas as pessoas estão sujeitas, todas as pessoas sofrem, as pessoas boas e as pessoas más. Talvez o ponto principal do livro é o simples fato de que todas as pessoas, fiéis ou não a Deus, passam por sofrimentos. E o primeiro versículo do livro já nos fala isso. Quem era Jó? Jó era um homem fiel a Deus. Jó era um homem temente. Diz assim o texto, Jó 1:8. Fala, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, entendemos que o sofrimento veio a esse mundo por causa do pecado. O pecado, as consequências do pecado causou no homem todo esse transtorno, e o homem passou a sofrer, o homem passou a morrer, inclusive, exatamente por causa do mal inicial que chamamos de pecado. E aprendemos em vários trechos bíblicos que a dor e a tristeza atingem também todas as pessoas, tanto os bons como os maus. Jó era um homem íntegro e ele sofreu imensamente. Lá na frente, o apóstolo Paulo, também um grande apóstolo do Senhor, chamado de apóstolo dos gentios, ele foi um servo dedicado ao Senhor. E ele sofreu muito mais do que a grande maioria daquelas pessoas de sua época, por causa do Evangelho de Deus. E mesmo quando ele teve um problema específico, que ele pediu a Deus para tirar, o que ele chamou de espinho na carne, Deus não concedeu a ele esse pedido. Disse para ele: a minha graça te basta. Então, o que nós entendemos isso? Que nós estamos sempre nas mãos do Senhor e o Senhor detém toda a soberania sobre nós.
nós não devemos estranhar com isso, porque inclusive o próprio Senhor Jesus sofreu, passou pela mão lá dos romanos, foi crucificado injustamente. Ele também teve o sofrimento humano, ele também passou pelo sofrimento humano, exatamente porque ele conhecia ele passou a conhecer também a dor humana, porque ele viveu isso na sua carne. Então, num texto de Hebreus fala que Jesus Cristo, feito um pouco menor do que os anjos, foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Hebreus 2, 9 e 10 fala que Jesus também sofreu, passou pela morte e conhece a dor humana, conhece o sofrimento humano. E também os que servem a ele morrem. Os que servem a ele também passam por problemas, têm dificuldade, ficam doentes, sejam eles ricos ou pobres, bons ou maus, todos ficamos doentes, passamos por tragédias, morremos exatamente por causa do pecado. E ninguém está isento disso. Todos nós sofremos. Aquele que diz que nós não ficamos doentes, que nós não sofremos nesse mundo, está mentindo, porque todos nós, sim, estamos nesse mesmo patamar, nesse mesmo nível na humanidade. Deus conhece, Deus sabe de todo, Deus conhece a todos, Ele tem todos nas suas mãos. Então, primeiro ponto a respeito disso é que todos nós sofremos. Você não está sozinho. Se você está sofrendo, se você está passando por uma grande dificuldade, um problema, talvez você pense, mas eu estou só. Não, você não pense assim. Você não está só. Primeiramente porque Deus está com você. Depois porque todos nós passamos também, estamos sujeitos a passar pelas mesmas dificuldades. E em terceiro lugar, tem pessoas até que estejam piores. Tem pessoas que estão passando por momentos mais difíceis ainda. Mas tudo tem uma lição. A primeira lição é essa: todos nós estamos sujeitos. A segunda lição é que o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. Foi isso que ele fez com Jó. Então, o propósito do diabo, o propósito de Satanás é derrubá-lo, é desanimá-lo, é afastá-lo de Deus. O texto lá em Jó capítulo 1, versículo 10 e 11, mostra um pouco do diálogo entre ele e Deus. Então, disse Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, ou seja, em volta de Jó, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo quanto ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então, ele aproveita o sofrimento, ele aproveita a fraqueza, ele aproveita a dor para nos afastar de Deus, para derrubar o servo de Deus. Ele aceitou o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais idôneos do mundo. Depois ele foi ousado. Olha só, lá quando Jesus estava fazendo o jejum, ali se preparando para o ministério, no início do seu ministério, 40 dias, o diabo foi lá e tentou Jesus também para que ele caísse. Mas Jesus se defendeu e usou a palavra de Deus nessa defesa. Então, ele se aproveita, o diabo se aproveita das nossas fraquezas, do momento da nossa fragilidade, quando nós estamos caídos, quando nós estamos desanimados por causa de algum problema, de alguma dor, de algum sofrimento, ele se aproveita. E é exatamente nesse momento que nós devemos nos precaver, devemos nos preparar. Ele sabe, ele não conhece o que nós pensamos, mas ele sabe das nossas reações. E é por isso que ele prepara as condições para que possamos cair, para que possamos nos afastar de Deus. Então, quantas coisas têm afastado as pessoas do Senhor, né? Os problemas financeiros, problemas na família, morte,
de um ente querido, uma doença grave. Quantas pessoas se afastam de Deus por causa da fraqueza diante de um problema ou diante da dor e do sofrimento. E o diabo se aproveita disso. Então, olha só o que aconteceu com Judas, né? Ele foi seduzido pelo dinheiro e por isso ele traiu Jesus, né? E também Pedro, depois ele veio a se arrepender, mas antes, quando ele viu ameaçada a sua vida, ele negou Jesus por 3 vezes. Então, no momento assim que nós estamos fracos, fragilizados, no momento que nós estamos sofrendo, o diabo se aproveita ali para tentar nos derrubar e nos afastar de Deus. Mas nós não devemos permitir isso. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos nos revestir da couraça da justiça, da armadura de Deus, do capacete da salvação. Nós devemos nos apropriar das defesas que o Senhor nos dá, a palavra do Senhor, a espada, enfim, tem todo ali o aparato para nós nos defendermos das ciladas do inimigo. E o próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, um problema, peça ao Senhor forças, não permita que o diabo se aproveite da sua fraqueza, da sua situação e te derrube e te afaste do Senhor, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Então nós precisamos crer nisso e buscar sempre a Deus, mesmo no momento do sofrimento. Esta é a segunda lição. Não devemos permitir que o diabo se aproveite das nossas fraquezas, do nosso sofrimento. A terceira lição é que os amigos são importantes, mas eles nem sempre ajudam. Então, os amigos de Jó ficaram sabendo do seu sofrimento e eles combinaram agir juntamente para condoer-se dele e consolá-lo. Está lá em Jó 2:11. Mas as palavras deles não ajudaram. Pelo contrário, só atrapalharam. O que disseram os amigos de Jó? Você é culpado, você deve ter feito alguma coisa errada, você deve ter pecado. E o acusaram de ele ser o responsável por aquele problema, por aquele sofrimento, por aquelas perdas. E o livro de Jó, ele trabalha muito essa questão, né? Essa conversa, esse diálogo entre Jó e os seus amigos. Então, eles não consolaram a Jó. Então, quantas vezes hoje as pessoas, em vez de nos ajudar, em vez de nos consolar, ficam falando coisas que atrapalham também, pelo contrário, só nos prejudicam, né? Falam sobre, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com fulano, e a pessoa não resistiu, a pessoa morreu, isso não sei o quê, sabe? E começam a colocar situações negativas, e isso não consola ninguém, isso não ajuda ninguém, isso não é forma de você consolar, confortar alguém que está passando por um problema sério. Então, os amigos são importantes, sim, devemos ter amigos, mas muitas vezes eles não ajudam. Busque realmente amizades que conheçam, pessoas que conheçam a palavra de Deus, que tenham uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra de ânimo, uma palavra que venha dos céus para nos ajudar, para nos elevar a nossa autoestima e melhorar o nosso ânimo. Quando sofremos uma perda, o melhor conselho que nós temos está na palavra de Deus e da boca de pessoas que conhecem e vivem segundo a vontade do Senhor. É isso que nós precisamos nos ater. O verdadeiro amigo é Jesus. Jesus é o verdadeiro amigo. Ele nunca nos decepciona. Ele nunca nos deixa à míngua. Ele sempre nos acompanha, ele sempre está conosco. Vamos confiar nele. Essa é a terceira lição. A quarta lição é que Deus não explica tudo. Então, essa coisa do porquê, né? O próprio Jó fez várias vezes essa pergunta. Lá em Jó 13:24, temos: por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Então, ele mesmo questionou a Deus. Ele mesmo perguntou o porquê estou passando isso. E ele não teve essa resposta, porque Deus
não responde essa pergunta, porque ele é o Deus soberano. Milhões de pessoas hoje em dia fazem a mesma pergunta. E é interessante que Deus nunca responde essas perguntas, porque ele tem tudo nas suas mãos, ele conhece todas as coisas. Então, cabe a ele o decidir, cabe a ele essa ação. E nós não, nós somos meras criaturas. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos conversarem, ponderarem sobre esse problema. Então, quando o Senhor falou no fim do livro, ele não explicou o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas de Deus. E ele não é digno de questionar a sabedoria divina. O próprio Jó entendeu isso e disse assim: eu sou indigno. O que eu te responderia? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Está lá em Jó 40, 4 e 5. Então Jó pediu perdão a Deus por ter duvidado da justiça e da bondade do Criador. E foi o texto que nós lemos. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E depois de tudo isso, depois do reconhecimento de Jó que ele não poderia questionar a Deus, aí vem as bênçãos. Né? Ele começou a entender a manifestação, a ação de Deus na sua vida e nós podemos entender que o sofrimento nessa vida é temporário, ele é passageiro, ele não dura para sempre. Então, o sofrimento de Jó foi intenso, foi bem intenso, mas não durou. É bem provável que ele lembrou mais tarde a respeito disso, mas a crise passou e a vida continuou. Então, Deus restaurou tudo na vida de Jó. Né? Em Jó 42 diz que Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Teve lá, retornou com todos os seus bens, teve ainda 7 filhos e 3 filhas, viveu 140 anos, viu os seus filhos e descendentes até a 4ª geração, e quando morreu, morreu numa idade bem avançada. Então, depois disso, quando Jó entendeu tudo isso, Jó passou a orar, interceder pelos seus amigos, Deus abençoou a vida de Jó em dobro, e ele teve tudo em dobro, e ele morreu muito velho, muito bem mais tarde. Então a mesma coisa acontece conosco, nós precisamos saber que as tempestades vêm e vão, elas passam, e a gente continua, e a vida continua. Precisamos prosseguir, precisamos olhar para frente, precisamos olhar sob o ponto de vista da eternidade. Deus ele é grande e ele é maior do que esse tempo. Então, começar a olhar para Deus, começar a olhar para o alto, começar a olhar para as coisas do Senhor, começar a olhar para Jesus, em primeiro lugar. Ele é o consumador, autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, quais são as lições do sofrimento? São muitas lições, né? Todos passam por sofrimento. Devemos entender que o diabo quer nos derrubar através dele, mas não vai derrubar em nome de Jesus. Devemos entender que os amigos são importantes, mas nós temos o melhor amigo, que é Jesus Cristo. Depois, também nós entendemos que devemos olhar sempre para cima, e os problemas eles passam, eles vão embora e a gente continua. Então, precisamos olhar sempre para frente. E assim Deus vai nos abençoando, Deus vai nos dando paz, aquietando o nosso coração, nos dando tranquilidade, saber que o sofrimento não vai durar, né? E Jó teve a sua vida abençoada, assim como nós teremos também. Jó perdeu tudo, mas ele ganhou tudo depois. Né? Então, às vezes, a gente fala tanto de perdas, né? Mas Deus ele compensa sempre as perdas com algo muito melhor. E que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja conosco. As provações, elas vêm, mas Deus está nos ajudando a vencê-las. E são oportunidades para crescimento, para nosso desenvolvimento espiritual,
para nós estarmos mais perto de Deus, não para sermos derrubados lá pelo diabo, mas para olharmos mais para o Senhor. E que possamos aproveitar a dor, o sofrimento, tudo isso como uma oportunidade para adorar a Deus, para buscar a Deus, para entregar a nossa vida a Deus. Então faça isso e você vai ver que as coisas vão estar bem melhores. Você vai ter uma visão diferente do sofrimento. Amém? Deus te abençoe, Deus esteja com você e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Isaías 43, do 1 até o 5. Só Deus resgata Israel. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o Salvador, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sébia por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos por tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Só Deus resgata não só Israel, mas a cada um de nós. Nós estamos vivendo agora o começo do fim, mas nós temos muito que confiar em Deus, colocar as nossas vidas no altar do Senhor, mudar de vida, ter uma vida na presença do Senhor e esperar somente nele. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, de bondade, de misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, tristes, abatidos, com o nosso coração angustiado, Senhor, porque nós não sabemos o que será amanhã, mas nós sabemos que Tu estás no comando, meu Deus. Eu sei que nós podemos até passar pelas águas, pelo fogo. O Senhor vai cuidar de cada um de nós. Seja qual for o problema, qual for a luta, o nosso Deus é maior do que a nossa luta. Meu Deus, olha pela nossa nação, Pai. Tanta gente já se foi, Senhor. E tanta gente está por ir, meu Deus. Que nós possamos abrir os nossos olhos e confiar em Ti. Está na hora, Senhor, de voltarmos para Ti, Senhor. E caminhar a passos largos contigo. Porque eu sei que o Senhor é o dono do poder. O Senhor é o Deus todo-poderoso. O Senhor é o Deus que cuida daqueles que esperam por Ti, Senhor. Por isso eu coloco a nossa nação, Senhor. As famílias que estão tão tristes porque perderam seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor visite os lares e visite as famílias. Cuida de nós, Senhor. Sustenta-nos, ó Deus, com a Tua destra fiel. Porque em Ti há poder, em Ti há força, em Ti há livramento. Nós depositamos no Teu altar o nosso coração, a nossa confiança, Senhor. Nos ajuda, Senhor, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos começando a ministração, a celebração da Ceia do Senhor, como todos os meses nós fazemos, sempre aos segundo domingo do mês. Ainda dessa forma virtual, não podemos fazer ainda presencial, mas vamos manter a nossa comunhão, nós fazendo desta forma, você na sua casa, com a sua família. Creio que já deve ter preparado os elementos
e nós vamos todos juntos participar desse momento que é uma lembrança, um memorial daquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos ler a palavra de Deus, texto que se encontra em Lucas, capítulo 22. Diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essas são as palavras de Jesus antes de ser preso, antes de ser crucificado. E ele deixou esta mesa, essa ceia, essa forma de cultuar a Deus, para que possamos nos lembrar sempre daquilo que Jesus fez por nós. E nós temos guardado isso em nossa memória durante a história e devemos ensinar aos nossos filhos também o significado de cada um dos elementos, do vinho e do pão, que representam o corpo e o sangue de Jesus. Antes nós vamos fazer uma oração e depois nós participaremos da ceia juntos. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui na tua casa, louvando e glorificando o teu santo nome, Deus. Obrigado por essa ceia, Deus, que iremos participar. Cuida, Deus, dos nossos corações, que possam estar limpos perante ti, Jesus. Abençoa, Deus, essa ceia, Senhor, que é a nossa comunhão contigo, Deus. Abençoa a nossa união com a congregação, com todos, Pai, diante de ti, Jesus. Obrigado por tudo, eu te agradeço e venha, Deus, perdoar os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como nós sempre fazemos, nós damos algumas instruções para a participação da ceia do Senhor. Se você tem certeza da sua salvação, se você foi batizado, se você é membro da igreja, se você está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, você poderá participar. E essas são as únicas restrições que são necessárias para a nossa perfeita comunhão com Deus, para que não tenhamos nenhuma rejeição com relação à nossa participação na ceia, tá bom? Vamos todos juntos, no mesmo espírito, estarmos diante do Senhor, porque o Senhor quer mesmo a nossa união, nossa vida espiritual consagrada, e que o Senhor faça isso em nome de Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ergueu o pão e partiu o pão, rasgou o pão desta forma, e assim ele disse: esse pão partido significa o meu corpo que foi partido por vós. Quando vocês comerem todas as vezes, lembre-se disso. Foram as palavras de Jesus. Da mesma forma, ele ergueu o cálice, e disse: esse cálice significa o sangue da nova aliança. Ou seja, Deus fazendo uma nova aliança conosco através do sangue de Jesus que purifica os nossos pecados. Que façamos com alegria, que façamos sempre, participemos desse momento com bastante júbilo em nosso coração, porque foi a vida de Jesus, o sangue de Jesus que foi dado, foi derramado por nós lá na cruz. O Senhor Jesus ergueu o pão e ergueu o cálice desta forma. Vamos repetir as palavras. Feche os seus olhos, repita comigo. Senhor, obrigado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Que deu salvação para nós. E nós estamos aqui para celebrar. Para nos alegrar. Junto com nossas famílias. Muito obrigado. Pelo perdão dos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Todos
participemos do pão e do sangue do Senhor Jesus. Com muita alegria nós participamos dessa ceia e nós gostaríamos que em breve possamos nos reunir na igreja, na nossa congregação, estarmos juntos e vamos orar, irmãos, para que essa situação passe logo e a gente possa novamente estar juntos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa, e que todos nós possamos ter cada vez mais comunhão com o Senhor. Cuide-se, use máscara, lave suas mãos, não se exponha, não fique em aglomerações. Cuide-se, porque desta forma nós estaremos um pouco mais seguros, né? Então nós vamos fazer a oração final e impetrar a bênção e que Jesus esteja com cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de poder, ó Deus, participar desta ceia tão boa, tão maravilhosa, Deus, sabendo que Jesus morreu por nós, deu sua vida por nós, entregou seu sangue por nós, e nós não somos merecedores. Te pedimos a tua bênção, te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nessa semana, que seja uma semana de muitas vitórias. Obrigado por tudo, nós agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe e Amém. até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, irmãos. Tchau, amém.